Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 15 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Oncoclínicas pede recuperação extrajudicial. Em mundo, Trump recua em Hormuz, Japão quer combater espiões e muito mais. Já no Brasil, o governo aprova aumento do etanol na gasolina para 32%. E antes de começar nosso podcast, hoje o patrocinador é para você que usa o WhatsApp Business na sua empresa e sente que o atendimento poderia ser bem mais simples. Hoje em dia, muitas empresas vivem o mesmo problema, com clientes fazendo as mesmas perguntas todos os dias, as mensagens acumulando e o tempo de resposta ficando cada vez maior. E é justamente nesse ponto que os agentes de IA vêm ganhando espaço. Eles conseguem responder perguntas, consultar bases de conhecimento e transferir a conversa para um atendente humano quando for necessário. E é para ajudar nisso que a nossa parceira Salve lançou um guia 100% gratuito que explica como configurar o Meta Business Agent, quando migrar para a API oficial da Meta e como evitar o banimento do número. E o material já está disponível. Para baixar o guia gratuito e ver como colocar a automação para funcionar no atendimento da sua empresa, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco, mas agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a recuperação extrajudicial da vez é da Oncoclínicas. A companhia, que é uma das maiores redes de tratamento contra o câncer do Brasil, protocolou ontem, dia 14, um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar 5,1 bilhões de reais em dívidas. E vale relembrar aqui o que significa esse tipo de processo. Diferente da recuperação judicial, a extrajudicial permite que a empresa negocie suas dívidas diretamente com os credores, com uma participação mais limitada da justiça. Para apresentar o plano, é preciso ter o apoio de 1/3 dos credores. Já para aprovar, a empresa precisa de mais de 50%. Por enquanto, a Oncoclínicas conta com 37% de adesão e vai ter 90 dias para tentar conquistar a maioria. O plano pode incluir aporte dos acionistas, conversão de dívida em ações, novos financiamentos e também o alongamento dos prazos de pagamento. Agora, olhando para como a empresa chegou até aqui, a Oncoclínicas foi fundada em Belo Horizonte, abriu capital em 2021 e acelerou sua expansão. Depois disso, a empresa foi além das clínicas oncológicas e passou também a comprar hospitais. Mas com a alta da Selic, o custo da dívida disparou, enquanto a pouca experiência fora da oncologia pressionou a rentabilidade. E a crise se agravou com a entrada do Banco Master, que chegou a deter 20,2% da empresa. Ao mesmo tempo, a Oncoclínicas mantinha 478 milhões de reais aplicados em CDBs do banco. Já em 2026, a companhia falhou em negociar um aporte com a Porto e a Fleury e atingiu uma alavancagem de 4,3 vezes. No primeiro trimestre, o prejuízo foi de 438,7 milhões de reais, somando 4 bilhões em 12 meses. No quadro geral, a Oncoclínicas opera 142 unidades em 59 cidades e afirma que os atendimentos e pagamentos seguem normalmente. E na bolsa, por incrível que pareça, as ações subiram 26,32% ontem, mas ainda caem 95% desde o IPO. E com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional teve mais um vai e vem envolvendo Trump e Hormuz. Ontem o presidente americano afirmou que desistiu de cobrar uma taxa de 20% no estreito, como tinha anunciado na segunda-feira, dia 13. Segundo ele, essa cobrança agora vai ser substituída por acordos comerciais e de investimento com vários países, que fariam aportes gigantescos nos Estados Unidos. Só que apesar do recuo na taxa, o bloqueio naval continua em vigor. E o próprio
próprio Trump disse que o estreito está aberto para embarcações de todos os países, com exceção das embarcações iranianas. Além disso, ainda ontem, os Estados Unidos atacaram novos alvos no Irã, que respondeu atacando bases americanas. E saindo do Oriente Médio para a Ásia, o Japão está passando pela sua maior reorganização dos serviços de inteligência desde a Segunda Guerra Mundial. O governo quer criar uma agência centralizada e já procurou parceiros como Estados Unidos, Austrália e Alemanha em busca de apoio. Essa mudança acontece depois que dezenas de espiões russos se instalaram no país nos últimos anos. Segundo autoridades, o Japão virou uma espécie de paraíso de espiões e também um dos principais alvos de Moscou para comprar componentes de armas, enviar esses itens para a Rússia e driblar sanções. E fechando nosso giro internacional no Reino Unido, Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester, deve ser o novo primeiro-ministro britânico. Ele recebeu o apoio de 349 dos 403 deputados do Partido Trabalhista, número suficiente para impedir que outro nome reúna os 81 votos mínimos exigidos para conseguir disputar a liderança da sigla. E vale explicar aqui antes de fechar. Como o Partido Trabalhista tem maioria no parlamento, o líder da sigla também ocupa o cargo de primeiro-ministro do país. Burnham deve substituir Keir Starmer, que renunciou em junho depois de uma série de escândalos e de uma economia estagnada. Mas agora, com o Bloco de Mundo 100% atualizado, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou ontem o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina. Na prática, a mistura passa de 30% para 32% e a medida entra em vigor por 180 dias. Ainda assim, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não descartou tornar essa nova composição permanente. E o pano de fundo dessa decisão passa pela alta do petróleo e pela guerra no Oriente Médio. Ao aumentar o uso do etanol brasileiro, o governo busca reduzir a importação de gasolina. Segundo o Ministério de Minas e Energia, as compras externas devem cair cerca de 500 milhões de litros por mês, volume que seria suficiente para tornar o Brasil autossuficiente no abastecimento. Agora, como toda mudança desse tipo, existem os dois lados da moeda. De um lado, o Conselho afirma que os testes não identificaram impactos relevantes no desempenho ou no funcionamento dos veículos. Do outro, engenheiros alertam para riscos em carros antigos, importados ou que não foram projetados para teores tão altos de etanol. E o ponto de atenção aqui é que o etanol absorve água. Com isso, essa nova mistura pode gerar corrosão e desgaste de mangueiras, bombas e bicos injetores. Já no bolso do consumidor, o governo estima que a mudança pode reduzir em 3 centavos o preço do litro da gasolina. Mas, por outro lado, o consumo de combustível pode aumentar em alguns veículos, já que o etanol tem menor poder calorífico e gera menos energia do que a gasolina. Em paralelo a tudo isso, Lula voltou a reclamar dos efeitos da guerra sobre a economia brasileira. Segundo o presidente, a alta dos combustíveis acaba chegando ao preço do feijão, arroz, tomate e cebola. Mas com a nossa sessão Brasil finalizada, vamos agora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pelo exterior. Nessa terça-feira, em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,38%, enquanto o Nasdaq avançou 0,90%. Por lá, o índice de inflação CPI caiu 0,4% em junho. Foi a primeira queda mensal dos preços desde maio de 2020 e a maior desde abril daquele ano, quando o índice recuou 0,8%. Entre os destaques, a IBM despencou 25,21% na sua maior queda diária desde 1968. Isso depois de projetar a receita de 17,2 bilhões de dólares no segundo trimestre, abaixo dos 17,9 bilhões esperados. Em carta aos investidores, o CEO afirmou: "Falhamos.
Na outra ponta, o JP Morgan avançou 2,50% após divulgar lucro de 21,2 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 41% em relação ao mesmo período de 2025. No Brasil, a pesquisa Futura Apex mostrou Lula com 46,3% e Flávio Bolsonaro com 46,1%. Os dois estão tecnicamente empatados no eventual segundo turno. O Ibovespa, por sua vez, fechou em alta de 0,51%, aos 176.641 pontos. Em um dia de maior apetite ao risco, as ações da Apvida lideraram os ganhos do índice com alta de 6,98%. Na sequência, a Brava Energia avançou 6,49%. Para fechar, o dólar caiu 1,05% a R$ 5,08. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Como sempre, compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quarta, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!